Bom dia, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos estejam bem em casa, em segurança, tá? Então, vamos iniciar mais uma quarta-feira, tá? Hoje é dia 8 de julho, quarta-feira. Hoje, né, na aula de hoje, quarta, e na aula de de quinta, amanhã, nós vamos encerrar, então, os conteúdos do segundo bimestre, tá? Então, ficou faltando a gente discutir aqui, no livro, dois capítulos, né, dessa sessão Atitudes para a Vida. Então, acompanhe comigo essas atividades da página 125 até a página 128 e depois a gente vai dar a atitudes para a vida da outra unidade, tá? Então, na página 125, eu tenho aí uma introdução. Acompanhe comigo a leitura. Você já parou para pensar como as pessoas costumam resolver conflitos? De forma pacífica ou não pacífica? Olha aí o caso da questão de prova, da prova bimestral que eu dei para vocês sobre a carta aberta. Eu dei lá a tela do acontecimento lá da Ruby Bridges e eu dei também um texto, né, um visual também, um grafite no muro. A gente vê ali conflitos que são resolvidos de formas diferentes, né? Na verdade, eu tenho lá na pintura do Norman Rockwell a Ruby andando escoltada e a palavra nigger ofendendo ela e o tomate jogado na parede. Será que essa violência, tá, escrita e física resolve alguma coisa? Resolve algum conflito? Não, essa violência só fomenta mais os conflitos. E eu no texto 2 que a gente viu na prova, eu também tinha um muro, mas eu tinha arte, tá? Um protesto representado pelo meio da arte, o grafite do George Floyd, né? I can't breathe, né? Eu não consigo respirar, hashtag say his name, ou seja, fale o nome dele. Então, olha só que forma diferente de tentar resolver o conflito. É fazer pelo meio da arte, você lembrar que aquilo ali foi um crime, que está errado, que ele precisa ser lembrado como representante, né? Como mártir dessa causa. Então, olha só. É possível resolver conflitos sem o uso da violência? Com certeza, né? Existem outras formas de violência além do uso da força física? Que tipos de violência existe, tá? Já parou para observar como você se expressa ao se comunicar com as pessoas? Será que a gente já parou para pensar se a gente comete algum tipo de violência? Mas violência não é só você bater, você apedrejar, você agredir fisicamente uma pessoa. Existe a violência psicológica, existe a violência verbal, né? Você xingar uma pessoa, você ofender, você oprimir uma pessoa, isso também é violência, tá? Costuma escutá-las com atenção e paciência ou reage agressivamente ao que elas lhe falam, tá? Como que você reage? Você escuta o que as pessoas têm para dizer? George Floyd, coitado, falou que não podia respirar e não foi ouvido, foi sufocado, né? Isso é uma violência. Ele sofreu vários tipos de violência ali, né? E a gente? Será que a gente para pensar, para escutar as pessoas com paciência, o que elas querem falar, ou eu já saio sendo agressivo de cara, né? Eu já tenho várias experiências em relação a também violência física, né? Mas bem pontuais assim, tá? Mas principalmente em relação à violência verbal, violência psicológica. Eu não é a minha primeira profissão, eu já trabalhei em outros lugares e a gente acaba passando por experiências assim difíceis, tá? Não cabe a mim aqui falar disso, porque são questões pessoais, mas eu sei o que é você sofrer uma violência psicológica, uma violência verbal, tá? E o quanto que isso é pesaroso, tá? Então aqui ele traz essa proposta, a gente pensar que a violência ela não só acontece no âmbito físico, tá? Eu posso ofender uma pessoa, né, a violência verbal, oprimir uma pessoa, a violência psicológica, né? Ele traz aqui um texto importante, tá?
Para ajudá-lo nessa reflexão, leia a seguir um fragmento do prefácio escrito por Arun Gandhi para o livro Comunicação Não Violenta, do psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg. Professora, qual a importância de a gente discutir a respeito de violência? Não só a violência física, mas a violência verbal, psicológica, tá? Porque esse é o momento, a gente está num mundo violento, tá? De várias maneiras, tá? E vocês que são jovens ainda têm uma longa jornada. E quanto mais a gente conhece as coisas, o mundo, quanto mais a gente constrói o pensamento crítico, a gente tenta entender o mundo, entender as pessoas, a gente tem mais capacidade de nos defendermos, tá? Então vamos lá, comunicação não violenta. Acompanhem comigo essa leitura. Uma das muitas coisas que aprendi com meu avô foi a compreender a profundidade e a amplitude da não violência e a reconhecer que somos todos violentos e precisamos efetuar uma mudança qualitativa em nossas atitudes. Você já parou para pensar? Que às vezes a gente nem pensa, né? Às vezes quando a gente responde uma pessoa com malcriação, nosso pai, nossa mãe, ou nosso irmão, e briga dali, a gente está sendo violento. Né? A gente nunca parou para pensar, né? Difícil. Com frequência, não reconhecemos nossa violência, porque somos ignorantes a respeito dela. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão de violência é aquela de brigar, matar, espancar e guerrear. É o senso comum para a violência, né? O que todo mundo acha que é violência. O tipo de coisa que os indivíduos comuns não fazem. Para me fazer compreender isso, meu avô me fez desenhar uma árvore genealógica da violência, usando os mesmos princípios usados nas árvores genealógicas das famílias. A árvore que você coloca o avô aqui, o avó, o pai, a mãe, né? Toda a descendência. Seu argumento era que eu entenderia melhor a não violência se compreendesse e reconhecesse a violência que existe no mundo. Toda a noite ele me ajudava a analisar os acontecimentos do dia, tudo o que eu experimentara, lera, vira ou fizera aos outros, e a colocá-los na árvore, sobre as rubricas física, a violência em que se estivesse empregada força física, ou passiva, a violência em que o sofrimento tivesse sido de natureza emocional. Então tem aí, violência física, violência verbal, violência psicológica e violência emocional. Talvez a violência emocional ela abranja, né, dentro dela estejam a verbal e a psicológica, né, que ele chama aqui de violência ativa e violência passiva, né? Em poucos meses, cobri uma parede de meu quarto com atos de violência passiva, a qual meu avô descrevia como mais indiciosa que a violência física. Ele explicava que, no fim das contas, a violência passiva gerava raiva na vítima, que, como indivíduo ou membro de uma coletividade, respondia violentamente. Em outras palavras, é a violência passiva que alimenta a força da violência física. Com certeza, né? Olha só aqui, quanta informação esse texto deu, né? Os tipos de violência. Na página 126 ele continua. Em razão de não compreendermos ou analisarmos esse conceito, todos os esforços pela paz não frutificam ou alcançam apenas uma paz temporária. O que todos nós queremos é uma paz duradoura, não só uma paz por um momento, né? Como podemos apagar um incêndio sem antes não cortarmos o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Olha só a analogia que ele faz, né? A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, pelo respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, com as outras pessoas, com os animais, com a natureza, tá? Porque a natureza sofre violência, os animais sofrem violência, né? Não só de pessoa para pessoa. Em vez de o sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas,
gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas, tudo isso aí é alimento para a violência, é combustível, que costumam dominar nosso pensamento. A violência começa aqui, né? É comum ouvirmos as pessoas dizerem: este é um mundo cruel, e se a gente quer sobreviver, também tem que ser cruel. Não, o mal não se paga com mal, né? O mal, quando a gente responde com mais violência, é o afastamento cada vez maior da paz, né? Tomo humildemente a liberdade de discordar de tal argumento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele, né? Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. Essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Olha só, que texto lindo. Realmente, aí você me pergunta, professora, como que eu faço parte disso? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver com todos nós. Nós vivemos nesse mundo impiedoso, nesse mundo violento. E cada vez mais as pessoas alimentam essa violência com egoísmo, com egocentrismo, com preconceito, com racismo, né? Com atitudes, com corrupção, com agressão. Né? Isso tudo é combustível. Como que eu posso combater isso? Como eu posso ser um pacificador ou pacificadora? Como eu posso ser um agente provedor, né, da paz? Começa só a gente estar tendo essa conversa, essa discussão aí, e vocês refletirem sobre o comportamento de vocês e como que vocês querem se portar no futuro, isso aí já é um ganho para o mundo. Então, é um trabalhinho de formiguinha, cada um faz a sua parte. Né? Assim, é claro que tem gente que não vai querer fazer a dela, mas o importante é a gente querer fazer a nossa. Né? A gente não pode pensar, mas só eu? O que adianta eu querer a paz se 10 milhões de pessoas optam pela violência? Não importa. O importante é que você está deixando a sua marca, a sua contribuição para o mundo. Né? Então, isso começa quando? No processo de comunicação. A gente pensar como que a gente trata o outro. Como a gente trata o nosso bichinho de estimação. Eu oprimo, eu grito com ele? Né? Isso é um tipo de violência, de opressão, que o bichinho ele nem entende o que está acontecendo. Né? Então, assim, como que eu trato a pessoa? Como eu trato a minha mãe, meu pai, meu irmão? Eu grito, eu brigo, né? O professor... professor, então, não vamos nem entrar nesse mérito, né? Mas a gente pensar como que a gente está tratando, como que a gente está se comunicando com as pessoas. E as pessoas hoje em dia, às vezes nem por culpa delas, estão cada vez mais impacientes, agressivas, perturbadas, né? Que ela já responde, né? Já reage com violência. Né? Porque ela é tratada assim, a primeira atitude é você nem parar para pensar, é você rebater. Né? E a gente precisa respirar. Não é fácil. Não é fácil. Eu como pessoa, eu como professora, não. Mas como eu, pessoa, indivíduo, Gleiciane, né? Portadora de um CPF, eu tenho muito que melhorar. Mas eu tenho pensado bastante a respeito dessas coisas. E tenho buscado melhorar. Tá? Claro que talvez eu morra tentando. Mas eu me sinto bem melhor quando eu tento. Tá? Número 1. Na página 126. O fragmento de texto que acabou de ler foi escrito por Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi. Já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Né? Pesquisem, tá? Letra A, né? Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Se sim, compartilhe o que sabe com seus colegas. Se não, faça uma pesquisa sobre quem foi ele. Foi um religioso, né? Muitas pessoas reproduzem a fala dele e que ele fala muito sobre isso, né? Ele foi uma grande influência para o mundo todo, tá? Porque ele fala muito isso sobre o respeito ao próximo, sobre o ser humano, buscar ser uma pessoa melhor. Ele foi um grande ativista e lutador pelo estabelecimento da paz mundial, tá? Então pesquisem sobre ele, vale a pena, tá? B. Considerando-se a temática do livro de Rosenberg, qual é a importância de um neto de Gandhi ter sido escolhido para escrever o prefácio? Um neto de Gandhi foi uma grande influência, o neto dele também cresceu nesse meio,
né, foi um grande aprendiz dele. Então, ele tinha muita propriedade para falar desse assunto. Provavelmente por isso que ele foi escolhido para fazer o prefácio desse livro, né? Porque ele tinha bastante experiência, era uma pessoa eloquente, estudada do assunto, né? Número 2. Gandhi propôs ao neto que fizessem junto uma árvore genealógica da violência. Olha só que coisa interessante, né? E que sabedoria, né, que ele fez e que marcou a vida do neto. Né? Não é à toa que ele comenta aqui o aprendizado dele, do avô. Letra A. Qual a intenção por trás da proposta do avô? O que você acha? Qual seria o objetivo de Gandhi quando fazia o neto fazer lá a árvore genealógica da violência? Né? Bom, coloque sua resposta, né? Talvez ele entender da onde as raízes da violência, da onde que surge a violência, os tipos, fazer ele entender que a violência não é só violência física, né? Quais são os sentimentos ruins que estão atrelados à violência, que geram a violência. Letra B. Qual o argumento do avô para o neto aceitar a sua proposta? Qual foi o argumento que ele utilizou? Quero ver a sua resposta. C. Você acha que a proposta de Gandhi surtiu efeito para o neto? Com certeza, né? Olha só, né? Que ele foi convidado para fazer o prefácio de um livro. O prefácio é um texto que vem antes, né? Um texto introdutório de um livro, tá? Com certeza, né? Com certeza, Gandhi foi um grande exemplo para o neto dele e ele aprendeu bem a lição, né? Sobre violência. Expandiu o conhecimento. Ele mesmo fala que ele achava que era só violência física, mas que a violência passiva também existe, se não é pior e formadora da violência física. Na página 127, número 3, diz o seguinte: a violência passiva alimenta a fornalha da violência física. Letra A. Ao fazer essa afirmação, que ideia Aaron reitera? Né? Então, escreva aí no seu caderno. Ou seja, reitera, ele reafirma. Né? B. Você concorda com essa afirmação? Por quê? C. Você já experimentou ou presenciou algum episódio que caracterizaria como violência passiva? Como foi? Como se sentiu? Eu já passei por vários momentos, tá? Eu já passei, né, uma vez no meu trabalho antigo, teve uma situação que me deixou bem chateada, várias situações, né? Eu tenho isso bem vívido na minha mente. Realmente acaba com a pessoa, né? Você fica triste, você se sente oprimido, se sente incapaz, né? Se sente perturbado, então, assim, quando você é alvo, vítima de violência passiva, violência emocional, parece que você regride, né? Parece que você fica com uma cicatriz que é difícil de fechar, né? Aí tem um quadradinho amarelo que diz o seguinte: a violência física e ou emocional provoca emoções negativas e destrutivas. Exatamente o que eu quis dizer anteriormente. A não violência constitui-se em importante estratégia de promoção da mudança, já que preza por atitudes de tolerância e paz. Tolerância e paz é o que todos nós queremos. Todos nós queremos. Então, a gente pode começar mudando o mundo sendo portadores, defensores da não violência. E para a gente saber o que é não violência, a gente precisa entender o que é violência, conforme o Mahatma Gandhi ensinou para o neto dele, né? 4. Aaron teve uma vivência bastante especial com seu avô Gandhi e aprendeu muito com ela, o que certamente contribuiu para que ele refletisse sobre as atitudes importantes relacionadas à não violência. A cultura de paz. Que atitudes das relacionadas abaixo você acha que Aaron pode ter conseguido desenvolver a partir da experiência que teve com seu avô? Explique suas escolhas. Então, você vai marcar quais dessas atitudes ele teve e por que ele teve essas atitudes, tá? De que forma elas foram importantes. Para a gente pensar aqui quais são as atitudes que nós precisamos desenvolver também para nós sermos também um exemplo, né? Um bom exemplo para a sociedade e sejamos provedores, né? Promotores da paz. 5. Na sessão anterior, você e seus colegas produziram uma apresentação oral. Considerando a temática da comunicação não violenta, que atitudes das relacionadas anteriormente vocês procuraram utilizar no momento de se expressarem e de se estudarem as apresentações dos outros grupos. Então, pensem aí nas atitudes necessárias, né,
atitudes não violentas para quando você se dirige a um público, fazendo um seminário de escola, dando uma palestra, tá bom? Aí tem um quadradinho aí explicativo. A comunicação não violenta é um processo que inspira ação compassiva, solidária e estimula a reflexão sobre a forma como nos comunicamos, os sentidos que construímos por meio dela, as reações que provocamos. Isso é importantíssimo, né? 6. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo. E essa mudança começará por nossa linguagem, nossos métodos de comunicação. Parece clichê, né? Eu mudando a mim mesmo, eu mudo o mundo. Parece uma coisa impossível de ser alcançada. Mas não. Começa trabalhinho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, né? Letra A. Que atitudes das relacionadas anteriormente poderiam ser utilizadas para a promoção de mudança na nossa linguagem e nos métodos de comunicação. Tá? Que atitudes eu posso utilizar para melhorar a nossa linguagem, para a gente ter uma linguagem menos violenta, ou não é nem menos violenta, é uma linguagem não violenta, e para que a nossa comunicação seja não violenta também. Tá? Isso é muito importante, porque nós estamos nos comunicando a todo momento. Né? Letra B, lá na página 128. Nos relacionamentos do dia a dia, você tem atitudes que disseminam a não violência? E aí? Pensa um pouquinho, olha para dentro de si e avalia. Que atitudes são essas? Como elas contribuem para uma cultura de paz? É isso que queremos, né? Uma cultura de paz. Autoavaliação. Agora olha de olhar cada vez mais para dentro. O que eu preciso melhorar? O que eu já evoluí? Os objetivos que eu alcancei? Tá? Autoavaliação. Na segunda coluna do item 1, marque um X as atitudes que foram mais mobilizadas por você na produção de texto dessa unidade. Ou até agora, até o segundo bimestre, quais são as atitudes que você mais utilizou. Na terceira coluna do item 2, descreva a forma como você mobilizou cada uma das atitudes marcadas. Por exemplo, arriscar-se com responsabilidade. Procurei fazer escolhas com responsabilidade. E por aí vai. Use o campo observações e melhorias para adotar o que pode ser melhorado, tanto nos trabalhos a serem desenvolvidos nas próximas unidades, como em outros momentos do seu cotidiano. Então, pense em você. Essa atividade é importante para você avaliar o seu crescimento pessoal, né? Não só o seu conhecimento dos conteúdos da escola, mas que tipo de cidadão você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser, como que você quer se relacionar com seus próximos, né? Com as pessoas próximas de você, qual o seu relacionamento com a natureza, né? Pensa aí, né? Avalia, marca essas atitudes e o que precisa ser melhorado, tá bom? Continuando, agora a gente vai dar um salto. A gente vai lá para a página 157, Atitudes para a Vida. Aqui o tema é um pouco diferente, mas está relacionado com a cultura da paz que a gente estudou, né, na Atitudes para a Vida da sessão anterior, da unidade anterior, essa questão da não violência. Acompanhe comigo a introdução da página 157. Como tornar a cultura de paz parte do nosso dia a dia, das nossas relações pessoais, estudantis e profissionais. A cultura de paz. Tudo a ver com o que a gente acabou de falar sobre a não violência, sobre a comunicação não violenta, né? Como torná-la cada dia mais viva em nossa comunidade? O que fazer para difundir efetivamente essa cultura no mundo por meio da educação? A educação é uma arma que a gente tem para promover a paz, porque é na educação que a gente tem a oportunidade de formar um ser crítico, consciente dos seus direitos e dos seus deveres, né? Para aprofundar essa discussão, leia o texto abaixo e o box da página seguinte. Então, eu tenho aí um texto, né, de Laura Gurrestio Roisman. Paz, como se faz? Né? Então, eu tenho aí, a educação para a paz é um tesouro. Por onde iniciar essa jornada? Vamos olhar à nossa volta. Vivemos em uma sociedade tecnocrática que desencadeou profundos problemas sociais e ecológicos. Observando o papel da educação e da mídia, percebemos que cultivam valores tais como a competitividade,
o sucesso a qualquer preço, a lógica fria, o consumo. A cultura molda nossas ideias e atitudes. Para construir uma cultura de paz, necessitamos, portanto, de uma nova coreografia, uma mudança em nossos padrões mentais e ações. Sabemos que as visões instrumentais e mecanicistas da educação predominantes até há pouco tempo não têm sido capazes de reverter esses valores e responder aos problemas mais essenciais da humanidade. A educação para a paz é fundamental para resolver conflitos de forma madura e saudável, visto que eles fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. É uma oportunidade de desenvolvermos conceitos positivos nas partes envolvidas, através da compreensão do ponto de vista do outro. Tá faltando, né? É também uma oportunidade de darmos suporte emocional aos envolvidos, demonstrando o valor da confiança nas pessoas e nos processos que levam à paz. Em nossas escolas, grande parte das vezes, os estudantes acumulam saberes de seus professores e realizam uma troca de informações. A princípio, escola é isso. O aluno acumula lá vários conceitos de ciência, história, geografia, português, matemática e pronto. Recebe aquele monte de conteúdo do professor, troca informações. É só isso? Quando a disciplina, o curso termina, os participantes esquecem um dos outros, nem lembram do professor, nem lembram do colega tal. A vida continua como se nada tivesse acontecido. Na proposta da educação para a paz, devemos seguir um outro caminho. Não importa a idade de seus educandos, o que vale é criar laços de afeto e confiança mútua. Esse é o meu papel aqui, né? Eu estou aqui falando sobre assuntos, sobre educação, e espero de alguma forma que a minha fala, a minha visão e o meu poder enquanto professora, de educadora, fique registrado no coraçãozinho, na mente de vocês, que vocês levem isso ao longo da vida. Assim como eu carrego, né, grandes exemplos e ensinamentos de professores que eu tive ao longo da vida. Nós, seres humanos, somos totalmente dependentes do afeto. Desde o primeiro instante de vida, precisamos de calor e do cuidado que nos conforta e legitima. Para nos desenvolver de maneira saudável, precisamos da estrutura e da confiança dos adultos. Principalmente quando a gente tem menor de idade, né? A educação para a paz está em sua essência comprometida com um futuro de bem-estar para a humanidade e com o meio ambiente. Bem-estar nosso e da nossa natureza. Não se pode mudar os erros do passado, mas podemos construir um futuro saudável, tão cheio de criatividade quanto a própria vida. E talvez a descoberta mais valiosa a ser feita pelo ser humano nesse século seja a palavra nós, e a mais importante de todas. Que lindo texto, né? Outro texto que é um tapa na nossa cara e que é lindo também, né? Aí na página 158, ele diz o seguinte: cultura da paz. No final dos anos 1990, a Unesco foi incumbida de promover e articular uma campanha mundial em prol da cultura da paz. O lançamento dessa campanha contou com o Manifesto 2000, que propôs um convite evidenciando o poder e a responsabilidade de cada pessoa para o bem comum. Ou seja, já se passaram aí mais de 20 anos, né? O Programa de Ação pela Cultura da Paz das Nações Unidas adotou em 99 8 áreas da atuação. Cultura da paz, cultura de paz através da educação, economia sustentável e o desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre os gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento, paz e segurança internacional. Até hoje,
A necessidade de construir uma nova visão de paz expressa a insuficiência que o termo paz carrega para o senso comum. É possível dizer que a paz é a ausência das várias formas de violência, em que conflitos existentes são transformados de forma não violenta. Aí, ó, o mundo borbulhando aí, né? A pauta da vez é corrupção, direitos humanos, racismo, preconceito, né? Enfim. Eu vou ler com vocês aqui os quadradinhos, né, teóricos, e os exercícios vocês vão fazer e vão mandar foto, tá? Porque a maioria aqui são questões pessoais. E eu quero que vocês desenvolvam as suas próprias respostas, tá? Então, na página 158, eu tenho um quadradinho amarelo o seguinte. É importante que estejamos livres para pensar, para comunicar nossos pensamentos, sentimentos e ideias. Uma realidade opressiva inibe emoções, desejos e ações. Uma educação opressiva tende a cercear a criatividade e a aprendizagem. Não é esse o nosso objetivo, por isso nós estamos tendo essa aula hoje. Atitudes para a vida, ou seja, nós não queremos uma educação opressiva. Queremos o aluno pense por si mesmo, que se expresse oralmente, se expresse pela escrita, né? Que contribua pelo seu próprio crescimento, né? Que ajude no crescimento do próximo também. Na página 159 nós temos: buscar caminhos não violentos para resolver conflitos é um desafio diário. Construir a paz é empreender diariamente uma transformação dos mecanismos de violência em mecanismos de não violência. Tudo a ver com o texto que a gente viu anteriormente, né? Todo dia a gente tem que tentar, né? Aí no quadradinho azul da página 159, ele explica sobre a cultura de paz. A cultura de paz se faz pelo diálogo verdadeiro, isto é, uma comunicação livre de violência. Uma comunicação livre de violência é aquele que você fala, você é ouvido, você é respeitado, né? Instrumentos de recursos que promovam a mediação de conflitos, o livre pensar, a tolerância e o respeito mútuo são soluções de paz. Né? Hoje em dia as pessoas brigam até por questão política, né? Tá lá o grupo da família, todo mundo fica de mal com todo mundo por causa de questões políticas, né? Olha só, isso a gente vive na pele, né? 7. Entre as questões abertas produzidas por sua turma, houve alguma vez que as reivindicações a favor da promoção da paz? Que atitudes você acha que estão por trás dessas reivindicações? 8. Você acha que o estudo de diversas atitudes para a vida tem contribuído para a construção de uma reflexão em prol da paz? Que iniciativas você tem tomado em seu cotidiano para a propagação da não violência? O que você tem feito? Tá? Aí tem aí um momento de autoavaliação. Cada um vai olhar para si mesmo e marcar aí, ó, as atitudes para a vida que você tem feito até agora, tá? As atitudes que você já mobilizou e descrever como que você mobilizou e o que precisa ser melhorado. Façam isso, tá, gente? Me manda foto do caderno, coloquem um cabeçalho e façam também um comentário dessa aula, tá? Então a gente se vê na aula de amanhã, quinta-feira. Tchauzinho e pensem nisso.